o pato, a morte e a tulipa. Fazia tempo que o pato tinha aquela sensação. Quem é você? E por que você fica andando atrás de mim? Legal que finalmente você percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. O pato tomou um susto. E não era para menos. Agora você veio me buscar? É isso? Eu estou sempre por perto, desde que você nasceu. Por via das dúvidas, sabe? Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa. Uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. E a sua tarefa agora é cuidar disso? Quem cuida do acidente é a própria vida, e também da gripe e de todas as outras coisas que acontecem com vocês, patos. Eu só digo raposa. O pato não queria nem pensar nisso. Teve até um arrepio. Ficou feito frango depenado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, sem levar em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Era disso que a morte estava com medo. Depois de um tempo, a morte foi obrigada a admitir que sua paixão por mergulho tinha limites. Você me desculpe, ela disse, mas para mim chega. Estou ensopada. Está com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais tinha feito a ela uma proposta parecida. No dia seguinte, bem cedinho, o pato foi o primeiro a acordar. Eu não morri, pensou consigo mesmo, e cutucou a morte. Eu não morri, grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas agora, se eu estivesse morto, então eu não poderia ter dormido tanto, bocejou a morte. Isso não foi nem um pouco simpático na opinião do pato. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não dizer mais nada, então voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando a terra lá embaixo. É bem possível, disse a morte. Afinal, asas vocês já têm. Alguns patos também dizem que debaixo da terra, lá no fundo, tem um inferno, onde a gente é assado se não tiver sido um bom pato. Cada coisa que vocês patos imaginam, mas quem sabe? Então você também não sabe, grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele. O que vamos fazer hoje? Perguntou a morte, bem-humorada. Hoje a gente não vai até o lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem divertida. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dava para ver o lago, tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto, pensou o pato. O lago sozinho, sem mim. Às vezes, a morte podia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá. Pelo menos não para você. Tem certeza disso? Perguntou o pato admirado. Certeza absoluta. Menos mal. Assim não precisa ficar triste por ele quando você estiver morto, disse a morte. Falar sobre a morte era difícil para ela. Vamos descer, sugeriu o pato, depois de uns instantes. A gente tem cada pensamento esquisito em cima das árvores. Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Passavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam pouco. Quando um vento mais gelado soprou pelas suas penas, o pato teve um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse uma noite. Não quer me esquentar um pouquinho?
Uma neve fina flutuava no ar. Algo tinha acontecido. A morte olhava para o pato. Ele não respirava mais. Estava deitado, perfeitamente quieto. A morte alisou algumas penas que estavam levemente arrepiadas e carregou o pato até o grande rio. Ali, o pôs com cuidado na água e lhe deu um suave empurrãozinho. Por um bom tempo, continuou olhando o pato. Quando o perdeu de vista, por pouco, a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. E fim.